alguns minutos com a igreja numa palavra do Senhor Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor a partir do versículo de número 25. Por gentileza, encontre aí na sua Bíblia a referência bíblica para que possamos meditar na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e a partir do versículo de número 25, para a nossa breve meditação nessa noite. Os irmãos encontraram, amém? Vamos ler a Bíblia, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, o texto que lemos nessa noite é talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, a narrativa que nos conta o momento que Paulo e Silas são presos por pregarem, anunciarem a palavra do Senhor. Essa história é muito conhecida, ela é cantada em diversos hinos, ela é narrada, porque aqui aconteceram alguns fatos extraordinários quando o Senhor Deus resolveu entrar em ação. A Bíblia Sagrada informa que Paulo e Silas, dois companheiros, guerreiros de batalha, eles empreendem uma viagem missionária à primeira cidade da Europa que recebeu o Evangelho, chamado Filipos, na casa de uma vendedora de púrpura chamada Lídia. A Bíblia diz que Lídia era uma mulher que abriu o coração ao Evangelho, à palavra, e ela procura Paulo e Silas para que dentro da sua casa, da sua residência, a palavra, o Evangelho pudesse ser pregado. Paulo e Silas, entendendo a oportunidade, eles entram na casa de Lídia e começam a pregar, anunciar e falar do amor de Deus. Eles também saem nas ruas de Filipos e pregam o Evangelho e falam da palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que por vários dias uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, um espírito mau, percorria Paulo e Silas, ou seja, ela ia atrás de Paulo e Silas e ela clamava com grande voz, dizendo: estes que estão indo aí, estão anunciando o caminho da salvação, estão falando do amor de Deus. A Bíblia diz, irmão, que aquilo se repetiu por diversos dias, por diversas vezes, e Paulo chegou ao seu limite, e de repente a Bíblia diz que Paulo, ele vira para trás, e ele repreende aquele espírito. A Bíblia diz, irmão, que aquela moça caiu, e quando ela caiu, possessa, cheia de espíritos enganadores, a Bíblia diz que ela se levantou, liberta para a glória de Deus. A Bíblia então relata que aqueles que usavam aquela moça para obter lucro financeiro com ela, ficaram indignados, ficaram enlouquecidos,
porque agora estavam perdendo dinheiro. A Bíblia diz que eles vão até os magistrados, olham e dizem: há 2 homens aqui na nossa cidade que estão pervertendo o nosso caminho, estão pregando um tal de Jesus, libertador, que morreu, que ressuscitou, que salva, que cura, que liberta, e que prometeu voltar um dia para buscá-los. A Bíblia diz então que prendem Paulo e Silas. Primeira coisa que fizeram, a Bíblia diz, irmão, como diz o gaúcho, eles deram uma surra em Paulo e Silas. A Bíblia diz, eles bateram, eles surraram, eles judiaram de Paulo e Silas, e depois a Bíblia diz que eles os encerraram na prisão, colocaram Paulo e Silas na prisão. Então eles estão presos, e a Bíblia ainda diz que eles foram amarrados, ou colocados os seus pés nos troncos, e as mãos foram amarradas. A Bíblia Sagrada diz então que Paulo e Silas, 2 companheiros que não foram fazer mal a ninguém, que não foram prejudicar a ninguém, apenas foram anunciar Jesus, o Salvador do mundo. Eles são injustiçados, são presos, são maltratados, são encerrados na prisão, esperando um dia receber ali a sua sentença. Mas a Bíblia diz, irmão, o primeiro texto que nós lemos ali, que perto da meia-noite, Paulo e Silas, cansados, abatidos, combalidos, judiados, machucados, um olhou para o outro, irmão Samuel, e a Bíblia diz que eles começaram a orar e a cantar. Eles começaram a cantar e a orar ao Senhor, e a Bíblia Sagrada diz que quando eles começaram a tomar esta atitude, algo extraordinário começou a acontecer. Antes ainda de exaurir, extrair e aplicar algo à vida dos irmãos nessa noite, eu tenho uma palavra ao seu coração. Mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da prova, mesmo no meio do sofrimento, se você resolver orar e cantar, cantar e orar, adorar e glorificar ao nome do Senhor, o céu se move para alguma coisa acontecer, e algo acontece na sua vida. Eu quero falar nessa noite sobre 3 coisas ou 3 milagres que aconteceram aqui. A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, a adorar, a louvar, o versículo de número 26 disse: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Olha o que aconteceu. A Bíblia Sagrada diz que quando eles cantavam e adoravam, um terremoto aconteceu naquela prisão. Irmãos, eu fui estudar e eu aprendi 2 coisas. A primeira é que um terremoto, para que ele aconteça, é necessário que embaixo dessa terra onde nós estamos, algumas vibrações aconteçam. E você sabe que aqui existem as chamadas placas tectônicas, aonde abaixo está o lençol ou os lençóis freáticos. Todos os estudiosos, eles explicam que para que haja um terremoto é necessário que as placas tectônicas, ao se moverem, uma bata na outra, e nós que estamos aqui em cima vamos sentir o tremor de terra. Há uma medição que é a chamada escala Richter, que ela mede, ela demonstra quais são os graus do terremoto que nós podemos sentir aqui. Agora, há algo sobrenatural que aconteceu aqui. O reverendo Claudionor Correia de Andrade, que é um dos grandes eruditos assembleianos, ele escreveu um livro chamado A Geografia Bíblica de Israel, e ele explicou uma coisa, que lá na região de Filipos era impossível acontecer um terremoto. Por quê? Porque eles examinaram, irmão Dejanir, aquela terra de ponta a ponta, cavaram, olharam, e eles descobriram
sabiam que a região de Filipos só tem uma placa tectônica, ou seja, não poderia acontecer terremotos ali, porque não tinha uma placa tectônica para se mover e bater uma na outra e acontecer a vibração. Claudionor Correia de Andrade então diz que quando Paulo e Silas estavam louvando e adorando ao nome do Senhor e orando ao Deus Todo-Poderoso, o Deus bateu as mãos no céu, o Deus bateu os pés na terra, mas um terremoto sobrenatural aconteceu, para Deus provar que quando um crente ora, clama, busca, algo sobrenatural acontece. O primeiro milagre que aconteceu foi Deus causar um terremoto, algo que não poderia acontecer. É culto de Santa Ceia, é culto da igreja, é culto da Assembleia de Deus, e eu preciso lembrar aos irmãos, nós ainda acreditamos que o sobrenatural de Deus acontece. Nós precisamos acreditar que Deus ainda arranca da depressão, que Deus liberta da ansiedade, que Deus cura o câncer, que Deus cura a AIDS, que Deus liberta. Esta igreja crê e acredita nisso. Eu vim pregar a alguém essa noite que adentrou aqui dizendo: irmão Leonardo, o médico não pode fazer mais nada, a medicina não pode fazer mais nada, eu já consultei psicólogo, não acho que eu tenho. O Jesus Todo-Poderoso está aqui para dar vitória a você em nome de Jesus. Olhe para cá, hoje a igreja está mais lotada, e eu posso repetir esse testemunho, irmão Ari. A irmã Claudete está ali. Quando o irmão Jesus e a irmã Elisandra me convidaram, irmã Irene, para ir orar pela irmã Claudete lá em Santa Maria, estava fazendo tudo que era exames, não era, irmã Claudete? E os médicos não achavam o que era. Uma bactéria, né? Já estavam 40 e poucos dias lá. Preteou todo o corpo da nossa irmã. E eu cheguei lá no hospital junto com alguns irmãos. Fui lá e disse, um por vez entrava, irmão Rogério, peguei o óleo. Eu depois comentei com os irmãos, quando eu olhei a irmã Claudete, eu não reconheci ela, irmão Samuel. Eu não reconheci ela. Mas eu botei as minhas mãos nela e disse, Jesus, eu não posso, mas tu pode. Eu não sei, os médicos estavam desesperados. E eu disse, Senhor, tu pode levantar essa mulher, tu pode fazer um milagre, tu pode restaurar. Uma oração rápida. A minha irmã Claudete, levanta a mão aí para dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não é uma mentira, irmão, não é uma conversa, não é uma história. É algo real, é algo verdadeiro. Os meus olhos viram. E ela está aqui para glorificar o nome do Senhor. Se você crê, irmãos, se você acreditar, Deus é poderoso para fazer. Algo sobrenatural aconteceu. Esse foi o primeiro milagre. Nós cremos, Deus pode mudar o quadro da sua vida hoje aqui. Segunda coisa, olhe para cá. A Bíblia diz, irmão, que quando o terremoto veio, as cadeias arrebentaram-se, os alicerces do cárcere se moveram e abriram-se todas as portas e foram soltas as prisões. Olhe para cá. O carcereiro acordou desesperado, que as portas da cadeia estavam todas abertas. E ele pega uma espada e vai passar no seu pescoço. E Paulo grita, não faças tal coisa. Estamos todos aqui. Aleluia. Eu reli, tentei entender isso aqui. Irmãos, se tem uma coisa que preso faz o dia todo, é maquinar um jeito de como sair da prisão. Eu nunca tive preso. Não sei se alguém aqui esteve. Mas o que o preso faz é, eu não quero mais ver o sol nascer quadrado. Eu não quero ficar aqui. Então ele maquina. Agora, irmão, imagina quando uma porta
porta se abre, o preso, ó, foge. O preso, ó, vai embora. Mas aqui, a Bíblia diz que a prisão se abriu e ninguém moveu o pé do lugar. Esse é o segundo milagre que aconteceu. Milagre moral. Ali tinha tudo que era tipo de pessoas. Mas quando o Evangelho chegou, quando a oração veio, quando o louvor impactou, algo extraordinário aconteceu. Que quem queria dar no pé ficou paradinho e disse: está acontecendo alguma coisa diferente aqui. Eu preciso lembrar vocês de algo. Se tem alguém que pode mudar a vida de uma pessoa que era, ouça, ladrão, homicida, drogado, idólatra, adúltero, vivia na prostituição. Se tem alguém que pode mudar, esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. Alguém olha para a igreja e nos julga muitas vezes por causa daquilo que fizemos no passado. E as pessoas não acreditam na transformação que Cristo faz na nossa vida. E alguns dizem assim: fazia, acontecia e agora foi se esconder atrás de uma Bíblia. Não, senhores. É que o que a medicina não pôde fazer, a psicologia não pôde fazer, uma internação não pôde fazer, o Jesus da Bíblia ele pode fazer. Ele transforma, aleluia, ele transforma boêmio, aleluia, alguém que gosta da noite, marido de uma só mulher. Ele transforma drogado em pregador do Evangelho. Ele transforma bêbado em alguém que glorifica o nome do Senhor. Ele transforma alguém que vivia na prostituição para ser mãe de família e mulher de Deus. O Senhor é poderoso para mudar e transformar. Está cheio de gente por aí, escravo, ou que era escravo. Eu não vou perguntar, mas eu sei que tem pessoas aqui que viviam escravos do inimigo e hoje tiveram o seu caráter transformado, não pela igreja, mas pelo poder deste Evangelho, pelo poder dessa palavra. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, aleluia. Quem passava na frente de um bar e tremia a mão para ver uma branquinha e botar para dentro, agora é liberto por Jesus. Quem botava um cigarro na boca para matar a ansiedade, agora na sua boca só tem glória a Deus e aleluia, aleluia. Irmão, esse é o Evangelho que liberta, que transforma. E Jesus está aqui para transformar você, para mudar a sua vida, para fazer aquilo que você diz: eu não posso, eu não consigo. Mas Ele pode, Ele consegue. E eu encerro para a gente orar, irmãos. Apareceu um terceiro milagre ali. A Bíblia diz que quando aquele homem bota a espada no pescoço, ele diz assim, Paulo diz: não faças tal. E ele faz uma pergunta para Paulo. Ele diz assim: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? A gente precisa entender esse contexto olhando para a época. Um carcereiro, ele era responsável, ouça isso, pelos presos que ele cuidava. A lei romana era essa: você está responsável por esses presos. Se você deixar qualquer um deles fugir, nós matamos toda a sua família na sua frente e depois você é morto. Isso aqui é história que está apresentada. Por que queria se matar? Primeiro, se todo mundo fugiu da prisão, ele não ia querer ver a família dele morta. Antes de ver alguém matar minha mulher e meus filhos, eu me mato. Aí Paulo diz: não faças tal. É por isso que ele diz: o que eu faço para me salvar?
A palavra salvação, ela significa livramento, guardar do dano, proteger do dano. E Paulo diz assim: se tu crer, não somente tu vais ser salvo, mas também toda a tua casa. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia fala isso. Agora, irmão, deixa eu falar um pouquinho sobre salvação. Este é o maior milagre que pode acontecer na minha e na sua vida. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar eu e você de uma eternidade sem Ele no inferno. O inferno não foi feito para os homens. O inferno foi feito para Satanás e uma terça parte dos anjos que se rebelaram no céu. Agora, Deus não obriga ninguém a nada, Ele oferece salvação. Ele pergunta ao Leonardo: você quer? E o Leonardo tem a opção de escolher ou de rejeitar. Agora, existe um ditado que é muito interessante: eu sou livre para fazer as minhas escolhas, mas estarei preso nas consequências delas. Tem gente que hoje dá risada: nós somos loucos, somos os aleluias, somos isso, somos aquilo. Mas nós sabemos quem tem feito a promessa para a nossa vida. Nós sabemos quem morreu, ressuscitou e prometeu: eu venho para buscar a minha igreja lavada e remida no meu sangue. A salvação, irmão, é você e Deus, é eu e Deus. Eu, como pastor da igreja, só mostro o caminho, só falo de Jesus, e não há outro caminho senão Ele. Não estou falando de religião, não estou falando de Assembleia de Deus, estou falando de Jesus Cristo, que pode mudar a sua história hoje aqui. Mas salvo do quê? Do pecado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Só há um remédio para o pecado. Não é diazepam, não é morfina, não é paracetamol. O único remédio para o pecado chama-se sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus é que nos purifica de todo e qualquer pecado. E nessa noite Jesus está dizendo: eu quero salvar você, quero salvar a tua casa, quero salvar a tua família. Irmão Leonardo, o que eu preciso fazer? É só acreditar nele, confiar nele, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, para a gente encerrar, eu quero orar por você e depois nós vamos servir a ceia. A salvação é algo que nós explicamos biblicamente, mas quando nós começamos a ver alguém que outrora fazia e cometia atrocidades, e agora carrega uma Bíblia dizendo que Jesus é o Senhor, é difícil de compreender. Mas a salvação para muitos, ela não é para ser compreendida, é para você crer que Deus pode transformar a sua vida e a sua história. Alguém vai olhar e vai dizer: esse não era fulano, esse não era. Jesus entrou e transformou a sua vida. Ah, mas não era o que fazia. Era. Jesus mudou o caráter, mudou a vida e transformou. Mas não era o que usava. Não era o que fazia. Fazia. Não era. Era. Porque Jesus entrou com salvação e transformou a sua vida. Irmãos, a maior bênção que nós podemos ter é sermos salvos em Cristo Jesus. Tem prova, tem luta, tem deserto, tem guerra, tem enfermidade, tem porta fechada, mas a gente deita a cabeça tranquilo, sabendo que Jesus salvou a nossa alma. Em nome de Jesus, nessa noite, leva Jesus contigo para a tua casa e creia que Ele pode mudar tudo na sua vida. Fica em pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar por alguém nessa noite, aí mesmo no seu lugar, que precisa de um milagre que a medicina não pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Talvez você venha aqui pedindo para a tua alma ter paz.
Jesus pode dar paz à tua alma nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar. Eu sei que Jesus pode fazer. Mas você precisa acreditar. Você precisa confiar que Ele é capaz de fazer. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar, mas irmão, eu quero que você abra a sua boca e converse com Jesus como se você estivesse falando com seus filhos, com seu pai, com a sua esposa, com o seu esposo, porque Jesus é real, vivo e poderoso. Diga para Ele aonde é que está a tua dor. Diga para Ele aonde é que está aquilo que aflige a tua alma. Diga para Ele aonde está a aflição da tua casa e da tua família. Se preciso, chore hoje, não para os homens, mas para aquele que é o teu Criador. Diga para Ele que você não aguenta mais carregar esse fardo. Diga para Ele que você quer paz. Diga para Ele que você quer viver em paz. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai eterno, a tua palavra foi pregada. Vamos orar, irmãos. Nessa noite eu creio que o Senhor é poderoso. Aleluia, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer um milagre. Aleluia, eu creio que o Senhor é poderoso para operar e fazer algo extraordinário nessa noite. Eu creio que o Senhor vai estar entrando em corações, libertando vidas e transformando, Pai. Abra sua boca e diga: Deus, eu estou aqui, eu preciso de paz, de alegria. Eu preciso de comunhão, eu preciso. Muda lá na minha casa, na minha família, eu creio. Abra sua boca e diga: Senhor, o Senhor sabe como é que está a minha situação espiritual, a minha situação financeira, material. Abre uma porta, faz um milagre, estende a tua mão. O Senhor sabe como está a minha saúde. O Senhor sabe como eu estou aqui. Eu vim aqui com o coração lendo porque a minha casa está desabando. Diga a Deus, entre com a providência. Faz um milagre sobrenatural. Faz um milagre sobrenatural. Faz um milagre sobrenatural. Entra com a providência. Entra com a providência. Entra com a providência. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vai orando, vai orando. Poderoso
servir a Santa Ceia aos irmãos. O Jonathan, o Evandro vão servir a ceia ao Senhor. Eu quero convidar o Ereni para cantar os hinos referentes à Santa Ceia. Nós vamos nesse momento orar pelo pão, orar pelo cálice, lembrando aos irmãos que participam da Santa Ceia, os irmãos batizados em água e em plena comunhão com a igreja. Nós vamos pedir para os nossos visitantes se assentarem e apenas os membros permanecerem em pé, os irmãos que vão participar da ceia. Nós vamos orar, Pai, nós te agradecemos por mais um momento que podemos estar na tua presença. Abençoa agora, Pai, o pão que representa o teu corpo, que foi moído na cruz do Calvário. Este cálice que representa o teu sangue vertido para a remissão dos nossos pecados. Agora, Pai, eles são transformados, Deus, em símbolos daquilo que foi a nossa salvação e a nossa redenção, a nova aliança no teu sangue. Abençoa, dá vitória no nome poderoso de Jesus. Os irmãos vão distribuir o pão e a ceia. 39 da nossa área. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós padeceu.
foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos agradecer a Deus, irmão. Pai, nós te louvamos nessa noite pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais um mês estarmos na tua presença e podermos, Pai, participar do teu corpo e do teu sangue. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia tem nos alcançado. Eu quero te agradecer pela vida de cada membro, Pai, que mesmo em meio às lutas, provas, os desertos, estão firmes com o Senhor. E mais uma vez, Pai, tem declarado que servem, adoram, glorificam e estão em comunhão contigo. Ó Pai, continua dando crescimento à obra aqui em Novo Cabrais, operando maravilhas. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar mais uma vez, irmão, ao Senhor? Toda a igreja pode ficar de pé para nós adorarmos ao Senhor? Em espírito, em verdade, em espírito, em verdade, em vocês e Senhor, entregamos nosso viver. Em vocês e Senhor, entregamos nosso liberdade. Meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, irmão? Tome seu assento, por gentileza. Nós já vamos encerrar o nosso culto. Queremos agradecer, irmãos, a presença de todos os irmãos nessa noite, os irmãos que vieram adorar a Deus juntamente conosco, os irmãos que nos visitaram nessa noite. Vocês são sempre muito bem-vindos a adorar a Deus conosco. Amém. Queremos lembrar, irmãos, quarta-feira, um grande, abençoado culto de oração e ensino da palavra de Deus. O culto é 7h30, mas às 7 horas a igreja já está aberta. Na quarta-feira passada nós tivemos um abençoado culto aqui. Nós tínhamos mais de 50 irmãos glorificando o nome do Senhor. E a igreja ela só cresce, irmão, através da oração e da pregação da palavra de Deus. Se não tiver oração, se não tiver evangelismo, ensino da palavra, nós não conseguimos crescer. Eu estou convidando a igreja a estar conosco aqui nas quartas-feiras para orar e buscar a presença de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas na sua vida em nome de Jesus. Próximo domingo, irmãos, é um dia especial, né? É dia dos pais, né? O segundo domingo aí do mês de agosto é dia dos pais. E eu estou convidando toda a igreja a estar aqui conosco, os papais, todos os irmãos, porque o nosso coral infantil, o coral das crianças,
vai ter um louvor para apresentar para os pais e também uma apresentação aqui que é surpresa para todos os papais. Então, irmãos, nós convidamos os irmãos a estarem aqui, a igreja a estar aqui, e nós vamos ter também convidados para pregar e ministrar o louvor. Então nós contamos com a presença da igreja. Irmãos, anote aí, por favor, na sua agenda, dia 9 e 10 de setembro, praticamente aí um mês, né? Nós vamos ter a nossa primeira campanha evangelística aqui no Novo Cabrais. Já temos cantor e pregador confirmado para estar conosco. O Coral da Juventude lá de Candelária vai estar cooperando no sábado. Outros corais vão estar conosco, pregador. Então, irmãos, já vamos nos mobilizar, vamos divulgar, convidar a nossa cidade. Vamos ter uma grande campanha evangelística nos dias 9 e 10 de setembro. Tá bom, irmãos? Queremos também pedir que os irmãos orem, né, pela vida da irmã Dina. A irmã Dina está bastante doente, está fazendo alguns exames e precisa da nossa oração. Reforçar o pedido também para o irmão Ari Balim, né, que precisa das nossas orações. Os irmãos da oração na madrugada, a igreja, as irmãs do centro de oração. Vamos orar e pedir que o Senhor dê vitória àqueles irmãos que estão enfrentando lutas, principalmente com enfermidade. Tá bom, irmãos? Agora, irmãos, no término do culto, nós temos ali um churrasquinho, um lanche ali, preparado para os irmãos também colaborar, contribuir com a obra de Deus. Os irmãos têm visto aí, né? Ainda não fechou 2 meses que nós estamos trabalhando aí, mas Deus tem nos abençoado muito aqui em Novo Cabrais. As coisas estão acontecendo, Deus está abençoando, e os irmãos têm cooperado, têm colaborado, o povo tem pegado junto, aí nós queremos agradecer. E foi feito ali um churrasquinho para os irmãos colaborar, né? Diz que é o melhor churrasquinho de Novo Cabrais e região, né? Então, quero agradecer, viu, irmãos, o Marco, né, que está lá atrás, lá, ele veio aí de bom grado para assar para nós aí, né? Esse homem é especial aí no churrasco, e ele assou para nós. Aí eu quero agradecer, né, a vida dele, esposa da irmã Marta, veio ali e nos abençoou também, e Deus abençoe em nome de Jesus. E a palavra de gratidão aos visitantes, irmão Samuel, irmão Dejanir, irmã Erenia, Silvânia, Mariana, são bem-vindos sempre, né? Irmão Semar, irmã Maria, são bem-vindos sempre, Deus abençoe, tá bom? Irmãos, lembrando que nós estamos sempre à disposição dos irmãos, se precisar, entre em contato conosco. Nossa palavra de gratidão aos irmãos que trouxeram 1 quilo de alimento também, e nós vamos poder auxiliar irmãos que estão em necessidade em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos estar em pé então para encerrar o nosso culto, mas os irmãos não tenham pressa, né, irmãos, para sair. Nós estamos aí com o horário bem tranquilo, não é nem 9 horas ainda, né? Então os irmãos não tenham pressa para ir embora, e vamos confraternizar o momento aí, ser abençoado em nome de Jesus. Próximo final de semana também, irmãos, lembrando, no sábado nós temos uma grande campanha em Cerro Branco, e nós aqui vamos fazer uma grande caravana para ir para lá, para cooperar com os irmãos na cidade de Cerro Branco, aqui pertinho, né? Porque nós vamos lá e depois eles vêm aqui, né, irmão? Assim funciona, né? A gente ajuda uns aos outros, e eles vão estar aqui em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero pedir então que o irmão Assis, cadê o irmão Assis, para ele vir aqui orar, despedir o nosso culto, e nós irmos para a nossa casa alegres, felizes e abençoados em nome do Senhor Jesus. Estamos orando em nome do Senhor. O nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, Jesus, vem com o mundo, Senhor Deus, Senhor Jesus. Eu te agradeço nas tuas mãos, Senhor Jesus, a tua presença aqui conosco, Senhor Jesus, na hora da tua palavra, o Senhor falou conosco, Senhor Jesus. Agora, Senhor Jesus, abençoa cada um que está aqui, Senhor Jesus, e do visitante também, abençoa cada um, Senhor Jesus, e vai com cada um guardado debaixo das tuas mãos, Senhor Jesus. Eu te entrego cada um nas tuas mãos, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, a tua presença aqui conosco, Senhor Jesus. No teu nome, Deus, para a honra e a tua glória, amém, Senhor Jesus.